Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21, que diz: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Amém. Amados, o texto que nós lemos, ele é bem conhecido, e também o Moisés é da época também. Moisés lembra aí. Aí o Moisés. É um texto bem conhecido que é a respeito daquela grande disputa em que Elias, não é? Ele ora e ele destrói, ele mata os profetas de Baal. E Baal foi totalmente desmoralizado, porque, na verdade, só o Senhor é Deus. Mas o que eu quero falar nesta noite é a respeito da situação em que Israel vivia naqueles dias. E a situação, esse desvio por estarem colocando o altar a Baal, foi fruto de uma união irregular entre o rei Acabe, que se casou com uma mulher, um jugo desigual, Jezabel, e Jezabel era que influenciava o seu reino de tal forma que a nação se desviou totalmente dos caminhos do Senhor e foi buscar outros deuses, e o fim deles foi terrível. Mas eu gostaria agora de falar de Jezabel, mas numa contextualização dos nossos dias. E aí eu vou buscar amparo nisso em Apocalipse, no capítulo 2, porque há uma referência aqui ao nome Jezabel, capítulo 2, a partir do versículo 18, que diz o seguinte: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Versículo 20. Mas tenho contra ti que o tolerares, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Meus amados, como eu estava dizendo, que nós temos uma grande dificuldade hoje, quando nós vivemos na pós-modernidade e nós percebemos os abusos relativistas que nós estamos convivendo quanto à fidelidade do Evangelho de Jesus Cristo e também ao significado da igreja. O nosso velho professor, saudoso João Pereira de Andrade Silva, certa vez ele me falou que tivesse cuidado, e que esse assunto era tão atual, e ele disse que poderíamos chegar a um tempo em que nós teríamos dificuldade de entender o real sentido de igreja e evangelho. Isso foi na década dos anos 80 ou 90, né? Que o professor João Pereira, ele já nos alertava para isso. E nós vemos hoje de forma muito nítida o significado hoje de igreja e de evangelho. Porque existem tantas igrejas e tantos evangelhos que a gente fica com dificuldade
E estamos vivendo, vocês já perceberam que, apesar de que nós já estudamos que cada igreja que Jesus escreve é um período em que o cristianismo viveu, mas se você juntar todas, você contextualiza para os nossos dias, elas também se tornam extremamente atuais pelo momento em que vivemos. Eu acho que essa profecia está se cumprindo, né? Porque quando olhamos para as igrejas em nosso contexto, vemos que existe uma imensa dificuldade em definirmos o que é ser evangélico. Porque todo mundo hoje diz que é evangélico, né? E se tornou uma moda, né? É fashion, é diferente, as pessoas querem ser diferentes, querem ser notadas, percebidas, e uma das formas de ser notadas e percebidas é dizendo exatamente, não, agora eu sou evangélico, porque o evangelho está consumindo muito, nós somos as pessoas que mais gastam em discos, pasmem, em DVD, somos o maior cliente aí da mídia, entendeu? Os evangélicos hoje, entendeu, têm um consumo muito forte, né? Uma parcela de consumo, e nós, né, entramos nessa era. Agora, não é também para menos como podemos saber o que é uma igreja evangélica, quando na verdade existe uma crise sobre o que é evangelho. Então a gente fica, igreja dos evangélicos, mas quem é evangélico de fato? E que igreja de fato? O que é que essa igreja está pregando? Que evangelho está pregando? Então, existe hoje uma interrogação muito nítida no mundo em que vivemos. Em tese, o termo evangélico, para ter sentido, depende completamente de um significado mais profundo, muito mais profundo, que o evangelho nos traz. O evangelho nos traz. O termo evangélico, para ter sentido, precisa realmente de algo mais profundo, muito mais profundo. O evangelho, ele é simples em sua expressão, mas ele é extremamente profundo e amplo em seus desdobramentos. O evangelho é extremamente simples. Vou repetir. A expressão do evangelho é simples. Todavia, ele é muito profundo. Ele tem uma profundidade intensa e ele é muito amplo quando nós vamos desdobrar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, característica como simplicidade, profundidade e amplitude fazem com que o evangelho seja, além de acessível, porque o evangelho está acessível a toda criatura, todos podem ter acesso e compreensão da mensagem do evangelho, todos, independente de gênero, classe social, todos nós temos acesso, não importa o grau de escolaridade. Além de acessível, nós precisamos também que esse evangelho, ele precisa também ser difícil de ser falsificado. É o que se espera, que esse evangelho haja dificuldade de falsificá-lo. Em tese, é isso que nós almejamos, que haja uma dificuldade para falsificar o evangelho. Devia haver a pessoa não ficar desencorajado para fazer alteração nesse evangelho. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito interessante na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, os versículos 3 e 4. Ele fala uma coisa bastante interessante que nós precisamos observar
para, em tese, entendermos que deveria ser difícil falsificar o Evangelho. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso aí, queridos, não pode haver falsificação nisso. Em tese, o Evangelho não pode ter falsificação, porque o cerne do Evangelho é isso. Nós falamos terça-feira passada, que é a morte do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. Essa é a base do Evangelho. E não pode haver falsificação nisso. A base, portanto, não admite falsificação. Agora, são raras as advertências das Escrituras sobre o perigo. Aliás, não são raras. Existem muitas advertências nas Escrituras sobre o perigo da alteração, do perigo da adulteração do Evangelho. E aí Paulo novamente escreve, mas isso aí à igreja e aos Gálatas, no capítulo 1 e os versículos 6 e 7. Paulo já adverte, e nós temos dezenas de palavra que está exatamente abrindo os nossos olhos. E Paulo diz, admira-me, maravilho de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo já, em outra versão, nós temos que vos querem perturbar e querem perverter o evangelho de Cristo. E se existe a advertência, é porque existe também uma possibilidade. Ou seja, a Bíblia já nos mostra que, apesar de que, vou repetir, na essência, nós acharmos que é muito difícil adulterar uma coisa que se baseia na morte e ressurreição de Cristo, adulterar uma coisa dessa. Mas a própria Bíblia já nos alerta de que há essa possibilidade de haver a adulteração. Neste ponto, que a profundidade e a amplitude do Evangelho cumprem seus papéis, o Evangelho é simples em sua proclamação, porque a pregação é simples. Jesus diz, vinde a mim, você está cansado, oprimido, né? A proclamação do Evangelho é simples, e as pessoas veem nessa simplicidade, mas quando nós nos aprofundamos, é aí que vem os enganos. E a amplitude do Evangelho torna-se atemporal pelo Espírito que o acompanha. E a profundidade vem produzir um profundo impacto quando nós nos aprofundamos no Evangelho. Apesar, estou sempre repetindo, da proclamação ser fácil, aceite Jesus, e você aceita. Mas quando você se aprofunda nesse aceitar, nessa vida, nesse caminhar diário com o Senhor, aí é que existem os enganos, que você pode sair dos trilhos, pode sair do caminho. Por isso, é muito difícil alguém ser tocado pelo Evangelho genuíno, o Evangelho de Jesus Cristo, sem sofrer um profundo impacto na sua existência. Todos aqueles que aceitam o Evangelho, que andam com Jesus, eles vão sofrer um impacto muito profundo em sua existência. E não só na sua existência, mas no modo da sua vida, e não só no modo da sua vida, mas na cosmovisão. O impacto é completo. Isto é tão verdade que a única maneira da Bíblia descrever essa experiência é comparando-nos aqui, ao aceitarmos a Jesus, é o próprio Jesus que diz que nós temos que ter um novo nascimento, ou uma nova criação. O impacto é tão profundo, apesar da simplicidade. Vou repetir, a gente precisa entender isso aí.
A proclamação do evangelho é simples: aceita Jesus, e Jesus vai resolver seu problema. A pessoa vem à frente, mas você entra na porta. Na verdade, isso aqui é a continuação do que nós falamos terça-feira. Amém? Porque terça-feira nós falamos que você entra na porta. E a entrada na porta, essa porta você entrou, mas você entrou numa porta para atingir o caminho. E nós falamos que largo e espaçoso é o caminho e a porta é muito larga para aqueles que todo mundo encontra. E eu falei terça-feira passada que vocês aqui são privilegiados por terem encontrado a porta estreita. Já é um privilégio. Vocês encontraram a porta que muitos não veem. Essa porta estreita que Jesus diz. E vocês entraram na porta, mas quando nós entramos nessa porta, nós vamos nos deparar com mudanças profundas em nossas vidas. Mudanças profundas. Porque Jesus diz: venha como está. Mas ninguém que vem a Jesus permanece como estava. Jesus convida que nós venhamos a Ele como estamos, da forma que estamos. Mas o convite não é para permanecer na forma que estamos. Haverá mudança. O apóstolo Paulo fala isso na sua segunda carta a Coríntios, no capítulo 5. A gente fala muito no versículo 17, né, que todo mundo tem decorado, mas eu quero falar também no 16. 16 e 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16 e 17. O Paulo fala muito nessa novidade. Assim que vocês daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Ou seja, nós não podemos estar conhecendo Jesus só segundo a carne. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Queridos, para você andar em novidade de vida, há um impacto muito forte. Você tem que ser muito impactado. Essa experiência profunda não pode ser confundida com mudanças superficiais. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então não pode nós estarmos aqui visualizando as coisas superficiais, ou mesmo comportamentais, ou circunstâncias similares. Como, por exemplo, claro que a pessoa que fumava, quando ele nasce novo, ele para de fumar. Mas o deixar de fumar não significa o viver no Evangelho de Jesus. É uma consequência. Vocês estão entendendo? Olha, eu roubava, não roubo mais. Eu ia à boate e agora não vou mais à boate. Isso aí você pode até conseguir sem ser salvo. Ou não? Não tem tanta gente aí fora que fumava e deixou de fumar? Tem ou não tem? Tem. Gente que roubava e parou de roubar? Faz. Quem está em Cristo deixa. Agora, essas mudanças superficiais e comportamentais não é a prova de que verdadeiramente nós vivemos o Evangelho de Jesus, mas uma das consequências de vivermos esse Evangelho. Amém? Então nós não podemos viver com essas mudanças, esses rótulos de mudanças religiosas, humanistas, uma boa educação formal. Nós podemos produzir coisas boas e mudarmos, né, de realizar coisas, fazermos coisas mais sensatas. Não foi por acaso que Jesus, quando se deparou com as pessoas mais bem educadas, as pessoas letradas, as pessoas que estudavam no seu tempo, olha o que é que ele diz aqui, uma coisa interessante, Mateus 23:15. Mateus 23:15. Jesus teve um encontro com pessoas letradas, com pessoas que cuidavam do seu comportamento, que manifestavam publicamente um diferencial de vidas. E ele diz: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque rodeais, percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho
do inferno 2 vezes mais do que vós. Que coisa de louco, Jesus está fazendo um negócio. Isso aí, inclusive, gera dificuldade para nós entendermos com a nossa mente, porque o entendimento do Evangelho não é um entendimento, uma visão intelectual, mas é produzido pelo Espírito Santo, é pela fé, é algo sobrenatural que nos leva a viver uma vida dependente de Deus em todas as nossas circunstâncias, mas não só uma vida de aparência, uma vida de destaque que as pessoas percebiam. Esses escribas e fariseus, eles eram notados. Onde eles chegavam, as pessoas até respeitavam, porque a forma deles viverem, deles se vestirem, deles andarem, deles falarem, eram diferentes. E havia até um respeito da sociedade. Mas Jesus aqui está chamando eles de hipócrita, porque era uma visão totalmente aparente, era um rótulo. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele estava falando de algo que era muito mais do que o rótulo, muito mais do que a aparência, mas era uma mudança nova de vida, uma transformação radical, um impacto total que mudasse totalmente a forma de ser do homem. Agora, há uma dificuldade principalmente para as mentes endurecidas pelo concreto do materialismo, né? Existem mentes endurecidas por esse concreto, que é o materialismo sufocante, que vivemos nos nossos dias. Nós vivemos hoje num ambiente materialista, em que as pessoas fazem de tudo para ter dinheiro, né? Nós vivemos a crise do Brasil, né? Vamos na essência. Eu não estou aqui para falar política, mas a essência da crise que vivemos é isso aí, né? Materializou-se tanto a questão do poder, dos recursos, que vale tudo. Agora, o Evangelho é diferente. O Evangelho, nós precisamos andar não por vista, mas vivermos por fé. E é isso aí que muda, porque o materialismo é exatamente o contrário. Eles querem andar por vista e não por fé. O Evangelho é o contrário. Você não anda por vista, você anda por fé. Então, há uma contramão. Enquanto o materialismo normal anda por vista, para ser percebido, para ser notado, o Evangelho é o contrário. Ele não anda por vista, ele anda por fé. Também existe uma tendência natural do ser humano de buscar a busca do controle. Todos nós queremos ter o controle e até assumimos posições para que, de alguma maneira, nós venhamos a ter o controle sobre outras pessoas. Isso é natural no homem, buscar o controle. E esse controle dá um falso sentido de segurança para a vida, né? Quer dizer, você está no controle da sua ação. Na verdade, é uma tendência nossa de sermos administradores autônomos e até pensamos que podemos automatizar e queremos ser até independentes na nossa existência. E é por isso que existe a parábola do filho pródigo. Em Lucas 15:12, é aquele texto: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. É a forma de sairmos da dependência de um Deus Todo-Poderoso para dominarmos a nossa própria vida e vivermos aquilo que queremos e sonhamos e pensamos que estamos certos. E quando isso ocorre em nossas vidas, na verdade, nós estamos agindo, perdendo exatamente essa dependência do Deus Todo-Poderoso, que além de ser Pai, Ele é bom, Ele é amoroso. Agora, esse não é o Evangelho de Jesus. O Espírito Santo, ele sempre está nos levando ao caminho da dependência. Da dependência. Quanto mais você, espiritualmente, tem consciência de que é um mendigo espiritual, mas você é abençoado. Isso é a contramão do mundo. O mundo, quando você acha que entendeu? Aí você, no Evangelho, você não é. Quando você realmente diz, olha, espiritualmente eu sou um mendigo. O mendigo é aquele que não é autossuficiente. Vocês estão entendendo? É isso que Deus quer. Então nós vivemos na contramão. É uma dependência. Olha aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós temos que entender isso aí, que não somos o suprassumo,
que não somos ninguém que, entendeu? Por quê? Jesus falou isso. No reino de Deus, quem é maior é o menor. Eu sempre falo isso na igreja. O reino de Deus é aquele que você sobe descendo. Entendeu? Aqui na terra você só sobe com o elevador subindo. No reino não. Você desce, quanto mais você desce, mais sobe. Quem ensinou isso foi Jesus, não é o pastor Edivaldo, é isso que ele falou. O menor sempre vai ser o maior. Não foi isso que Jesus fez? Ele era o maior, o doador da vida, o dono de todas as coisas. Ele fez tudo e ele disse, entre vós, eu sou apenas um garçom e um lavador de pés. Você já pensou o Messias, o dono do universo, que fez tudo de cócoras, lavando os pés empoeirados de uns mendigos, de um pessoal totalmente indigno, uma ralé, um time de analfabeto, está Jesus lá de cócora, o Senhor do universo de cócora, lavando os pés dessa moçada. Mas o que é que Jesus, por que Jesus fez isso? Mostrando que essa é a característica do reino de Deus. Amém? Deus nos chamou para servir. E se nós queremos dar continuidade à obra do Senhor Jesus Cristo, temos que imitá-lo. Por isso que a Bíblia manda nós olharmos para Jesus. Nós não podemos olhar para as pessoas, porque as pessoas sempre vão nos influenciar para nós nos engrandecermos, sermos o pregador da multidão, sermos aquele que enche a igreja, sermos aquele que faz. Enquanto Cristo, olhando para Cristo, nós vamos vê-lo de cócoras. O Evangelho, queridos, com toda certeza, não é um assunto para o gabarito humano, mas é um assunto para que nós tenhamos o discernimento espiritual. E é por essa a razão que a Bíblia também nos ensina, e o apóstolo do amor, João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, ele fala uma coisa muito interessante, porque hoje as pessoas estão perdidas e ficam confusas. Amados, não creiais em todo espírito. Todo mundo que fala que é Deus, não creiais. Olha como a Bíblia ensina. Nós aqui relaxamos e não estamos aprendendo. Nós ficamos confusos por faltarmos Viu, Mauro? Falta, Mauro, a gente estudar, está lá o manual. Mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está escrito. Aí você diz assim, mas não pode ter falso profeta. Bom, se não tivesse falso profeta, a Bíblia não era verdade. A existência de falsos profetas assevera exatamente a veracidade da palavra de Deus. Agora, isso foi só a introdução. Vamos falar um pouco de Tiatira agora, né? Olha, você já viu que igreja... Essa é a igreja que todo pastor quer. Olha, imagina o seguinte, ó. Conheça as tuas obras. Olha que igreja. E o teu amor, eu falei de Éfeso, que o que repudiou, o que Deus condenou em Éfeso foi a falta de amor. Mas olha, Tiatira, até no amor, assim, ó, amor, conheça as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. É uma igreja numa evolução fantástica. Qual o pastor que não quer dirigir uma igreja dessa, meu irmão? Esse é o sonho. A igreja é um sonho. Ô, Macário, é o sonho. É um sonho. Não é a igreja que está regredindo, ela está em franca expansão, cheia de amor, fazendo a obra,
o serviço, a fé não faltou, a paciência, tudo ela tinha. Mas aí veio um negócio interessante. Apesar de tudo isso, dessas qualidades, aí Jesus disse o seguinte: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Meus queridos, nós precisamos estar atentos, porque nós vivemos hoje muitas igrejas e nós não podemos ser enganados de tal forma de acharmos que estamos, entendeu? A Adna está assim, não. A Adna é um lugar de doente. E se tem doente, tem que ser cuidado, porque Jesus, na verdade, chamou os doentes. Agora, nós jamais poderemos ter essa consciência de que estamos sadios. Vocês estão entendendo? Somos uma igreja que elitizada, ou seja, entendeu? Não existe reprovação, fazemos tudo certo. Esse é o engano, de acharmos que estamos fazendo tudo certo. O apóstolo Paulo nos diz isso. Olha, queridos, eu ainda não atingi. Mas eu prossigo para o alvo. Acontece que essa igreja ela produzia tanto, era uma igreja tão fantástica, que aí ela deixou, entendeu? Que viesse alguém e começasse a enganar. Porque aqui no texto que Jesus fala, ela não enganou a todos. Tinha alguns que ela não conseguia enganar. Mas ela estava enganando, ela estava colocando em perigo toda a igreja. E mais uma vez vem a figura de Jezabel. E a coisa é séria. Mas por que o Senhor Jesus se irritou tanto com Jezabel? Por quê? Por quê? Porque aquela mulher, ela estava no meio da igreja, incentivando as pessoas que estavam na igreja, que eram firmes, que adoravam o Senhor, a não cumprirem principalmente as ordens, aquilo que o Senhor mais abominava. A prostituição e a comida sacrificada aos ídolos. Contextualizando, existe uma coisa chamada prostituição da palavra. A palavra. É quando você faz uma interpretação, a prostituição, ela leva o significado dela a ser o prazer, né? Que as pessoas que se prostituem, elas fazem por prazer. Não é nem amor, é um prazer momentâneo, ou seja, é uma coisa que ela pensa nela, no seu estômago. Nem que depois se arrependa, mas é para servir o estômago momentâneo. E eu quero dizer o seguinte, infelizmente, não é só na Adna, mas hoje nós vivemos dias em que pessoas estão pensando, estão dentro da igreja, falando de Jesus, profetizando, mas na verdade o foco, a intenção, são eles mesmos.
não é o reino. Vocês estão entendendo? É isso que Jesus está reprovando. A Jezabel, uma das características dela lá com Acabe, é que ela não aceitava ser contrariada. E o Acabe, ele cedeu. O Acabe cedeu para Jezabel. Não sei o que ela tinha, ela enredou Acabe, que Acabe não contrariava Jezabel. Ou seja, ela trabalhava para ela, era para o prazer dela. Tudo da nação, ela era a rainha e tudo era para ela. E apesar de ser o nome de mulher, né, Jezabel, mas existem muitos homens também com o espírito de Jezabel. Existe um livro, eu não indico assim para muita gente, porque eu não posso nem falar, porque aí muita gente quer comprar e depois você pode se escandalizar e ter dificuldade. Né? Tem um livro aí que ele, se você não... Eu posso particularmente, quando você fala no público, você está fazendo uma divulgação, e é um livro assim, até meio perigoso, porque você pode depois começar a não crer nas coisas. Existe um livro, por exemplo, existe um livro que eu acho ele é muito bom, mas também muito perigoso. Não é esse que eu estou falando. Esse é sobre o espírito de Jezabel. Mas, a exemplo do espírito de Jezabel, existe um livro muito antigo, que muitas pessoas já leram aqui, eu acho que tem alguns que já leram, mas eu acho ele perigoso também, não é? Que você passa a descrever muita coisa, que é o poder latente da alma. Então você tem que ter cuidado, é um livro que você tem que ler com muito cuidado, porque de repente você não passa a não crer nas coisas. Você está entendendo? Mas existe o espírito de Jezabel hoje. E o espírito de Jezabel é esse, queridos. É prostituir a mensagem, prostituir as ações, prostituir todo sentido. Além de sexualmente. Não está fora o apetite sexual. Não está fora. Mas existe também uma gama. O espírito de Jezabel. Quando uma pessoa se chega, não estou dizendo que, eu não estou generalizando, mas uma pessoa que chega assim muito melosa, lambendo, sabe? Não tem uma pessoa que você abre os olhos. Você entendeu o que eu estou dizendo? A pessoa chega junto de você e entende o significado dele, lamber, ele está aquela... Puxa o freio de mão. Porque uma das características de Jezabel é conquistar. Eu falei que ela conquistou Acabe de uma forma que Acabe fazia tudo o que ela queria, ou não? Ele era um rei, ele era quem mandava. E Jezabel dava as ordens, e as ordens se cumpriam, porque Acabe não dizia não. Ela mandava matar, ela mandava o quê? E o rei era um pamonha na mão dela. Ele era que era o rei, ele era que tinha que mandar, e ela que mandava. Então são pessoas que conquistam outros, e tem essas pessoas na mão, que de repente você fica preso a elas. É o espírito de Jezabel. Você quando dá conta, você fica dizendo, eu não posso viver sem fulano. Fulano é o melhor que eu tenho. É não sei o quê. Queridos, o melhor que nós temos é Deus. Tudo é substituível, menos Deus em nossa vida. Se você está pensando em algum conhecido, algum amigo, que você diz, olha, eu não posso viver sem essa pessoa, cuidado. É um sinal de alerta. É espírito de Jezabel. Você não pode viver sem Deus. Vou repetir. Tudo é substituível em nossa vida. Menos Deus. Amém? Menos Deus. Deus que é insubstituível. Então, nós temos aqui em Tiatira um negócio fenomenal. Porque ela estava realmente minando. Era uma igreja maravilhosa, a igreja dos sonhos. Mas ela não podia continuar atuando, porque ela ia desgraçar a igreja.
Se bem que o Senhor fala aqui que, veja bem, no 20, mulher que se diz profeta e ensina e engana os meus servos. Eles não eram servos dela, não. O Senhor está dizendo que eram os servos dele. Eram propriedade do Senhor. E ela estava enganando. Jesus é quem diz, e engana os meus servos. Não era um grupo dentro da igreja que estava enganando, não. Era uma pessoa que estava enganando os genuínos servos de Deus. Porque Jesus diz aqui, são meus servos. E ela está enganando os meus servos. Ou seja, ele estava roubando aquilo que era do Senhor. Eles estavam sendo enganados para deixar de ser servos do Senhor para ser servos de Jezabel. Essa é a palavra. E eles estavam induzindo os servos à imoralidade para que, em eles, aceitando isso, eles estavam se desviando, saindo do caminho do Senhor. Nós temos que ter cuidado. Temos que vigiar muito. Agora, você verifica aqui que, segundo aqui o texto que eu acabei de ler, que ela está enganando os servos do Senhor, só a simples tolerância de algo complexo e intolerável para o Senhor já é abominação. Às vezes, queridos, na nossa vida e na igreja, tudo parece estar tão bem que muitas vezes fazemos vista grossa para coisas que o olhar do Senhor não agrada. E é isso que nós temos que estar atentos. Mas a coisa está tão bem. A igreja está cheia, está vento em popa, está tudo dando certo. É aí que eu estou vivendo algumas experiências, que é exatamente quando tudo está dando certo. Eu estava errado. Eu cometi um erro muito grande, que era quando a igreja, as nossas congregações, estava de vento e popa crescendo, eu disse, então eu vou ter que me preocupar com as menores. Porque essa aí está indo de vento e popa. É o contrário. Quando está crescendo muito é que você tem que olhar muito. Porque quando cresce muito, é onde a facilidade do engano. Existe a facilidade do engano. E nós somos enganados. O pastor é enganado. Todos são enganados. Esse pastor estava sendo enganado aqui. Da igreja de Tiatira, ele está sendo enganado, porque ele estava assim, deslumbrado com o trabalho que a igreja estava fazendo. E ele achava que aquele pequeno grupo, aquela mulher ali, não, isso aí pode ficar aí, não tem problema. Tem. Temos que ter cuidado. Pessoas que têm o foco fora daquilo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, da igreja de Jesus. Porque a igreja não é do pastor Edivaldo, não é do pastor Zé Carlos, pastor Macari, não é de nenhum pastor. A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. É tanto que Jesus disse, estão enganando os meus servos. São meus. Propriedade minha. E nós temos que zelar com aquilo que pertence ao Senhor. Nós temos que estar atentos. E até nós mesmos. Para não estarmos já enganados. E passarmos a ter um foco simplesmente no meu bem-estar. Quero fazer isso para conquistar isso. Quero fazer isso para ter isso. Quero fazer isso para meu nome ser assim, ser aqui. Entendeu? Isso é a queda. Um detalhe, trazendo à memória, todos os homens, sem exceção, que pensaram assim, e tiveram até o nome, nós tivemos aqui príncipes da pregação,
príncipe não sei de quê. Pregavam tão bem que chegavam, não, vamos aqui, hoje chegou o príncipe aqui dos pregadores. Não é isso, Adão? Não tinha esse título aí de príncipe, né? E todo esse pessoal que começou a ser muito príncipe, ele começou a focar errado. Até iniciou muito bem, pensando na obra, mas de repente ele começou a pensar nele. E todos caíram. Por misericórdia. Mas fulano, um pregador extraordinário, caiu, que escândalo. Não, misericórdia de Deus, para ele não se perder. É a forma de se humilhar e ver que ele, né, não é o bambambam, quem é bambambam é Deus. Deus faz isso por misericórdia, derruba o homem do pedestal para ele se humilhar. Enquanto o foco está no reino, você vai. Se o foco passou para a própria pessoa, pode esperar. Deus vai, você vai ver um escândalo aí. E isso aí, eu vou dizer, não é castigo não. Tem gente que diz, Deus castigou. Não, eu chamo isso de misericórdia. Bondade de Deus. Porque o cara vai se perder e Deus faz um processo para ele se humilhar e voltar-se para Deus. Meus amados, nós precisamos de realmente estarmos atentos. Não há nenhum problema do fato de que na igreja existam pessoas doentes, porque foram para os doentes que Jesus veio buscar. Jesus veio buscar doente. Agora, o problema é tolerar um espírito que no fundo nega a existência disso aí. Se eu achar que estou curado, opa, estou saindo fora. Lembra que eu sempre digo que eu sou paciente número 1 da ADA, né? Aqui não é o hospital. O primeiro leito é para quem? Para mim. O leito número 1 é do pastor Edivaldo. Amém? É isso mesmo, eu tenho que precisar. O hospital chamado Adna, o primeiro leito é do pastor Edivaldo. O primeiro leito é meu. Eu já disse que se no dia que eu estiver curado, vocês estão no meu velório no dia seguinte. Quando eu atingir, entendeu? O senhor disse, atingiu, não vai ficar um dia aqui na terra, porque Deus é misericordioso. Vai deixar uma pessoa que atingiu, que está, pleno, curou, está curado, vai para o céu, não é meu lugar na terra. Como é que vai deixar um camarada se perder aqui, não é? E ficar orgulhoso, não sei o quê. Então, é isso aí. Então, no dia que eu tiver assim, você está no meu velório no dia seguinte. Eu já tenho consciência disso. Isso não quer dizer também que você não vá deixar que Deus, né, não busque, não tenha esse alvo, né, de ser atingido, que é Deus trabalhar na vida. Enquanto nós estivermos vivos aqui, é porque Deus tem um projeto de trabalhar em nossa vida. Estamos sendo polidos, estamos sendo trabalhados, temos falhas ainda. Agora, quando você nega, o perigo é nós acharmos que já estamos perfeitos. Achar que é um semideus. Não. Aqui, eu falei, está falado. Não. Essa prerrogativa é de Deus. Não é minha nem sua. Deus é quem fala e está falado. O homem fala, e se falar errado, ele se arrepende e volta atrás. Agora, Deus não. Deus não se arrepende. Deus entendeu? Falou, está falado. Ele pode tudo. Ele é o Senhor. Jezabel, portanto, é um símbolo de um espírito anticristo, anticruz, que tenta assenhorar-se da igreja. Jezabel é um espírito anticristo, anticruz, é um espírito dos méritos, cuidado com os méritos.
Eu falei outro dia aqui, vou repetir. Nós estamos aqui, o Senhor nos escolheu, que Ele tem um projeto. E qual é o projeto de Deus para a nossa vida? Vocês estão lembrados? É nós nos assemelharmos a Cristo. Há muito engano quando a pessoa está na igreja e diz: eu não sei ainda para que estou aqui. Não sei qual é o meu chamado. Você sabe qual é o chamado. O chamado você tem. O chamado é para nós termos a semelhança de Cristo. Não, mas meu chamado é ser pastor. Pastor é uma consequência. O que Deus quer e nos predestinou é para que termos a imagem e semelhança dele. Não é isso? Todas as coisas contribuiu. Bota aí, querido. Romanos 8, 28 e 29. Para nós vermos isso aí. É isso que Deus quer. É para isso que Ele chamou. É para isso que Ele nos predestinou. Agora, ser pastor, ser dirigente coral, ser cantor, ser músico, é uma consequência. Existe o chamado, que você sabe por que está aqui. Deus nos chamou com um objetivo. Não foi o objetivo de ser pastor. E sabemos que todas as boas, as más, aquilo que a gente acha, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Opa! A fim de que ele seja o primogênito. Sabe para que nós somos chamados, querido? A igreja do Senhor é a lua. Vou repetir, somos chamados para ser lua. O relevo da lua é tão belo assim? Não. Mas você vê que as pessoas ficam apaixonadas, todo mundo para, que lua linda, bonita. Você nem sabe como é o relevo dela. Não tem ideia, mas você acha bonita. Por quê? Porque existe uma estrela de quinta grandeza, que é o Sol, que está refletindo nela. Aí você vê bonito. É isso que Deus planejou e nos predestinou para que nós venhamos a refletir a imagem de Cristo. Quem é a estrela da manhã? Jesus. Quem é a luz do mundo? Jesus. Eu sou a luz do mundo. É essa luz que tem que refletir em nós para que nós tenhamos essa visão maravilhosa. É isso que Deus quer. O nosso chamado é isso, somos predestinados para isso. Agora, tem um cargo na igreja, consequência, segundo plano, entendeu? Esse é o principal chamado. E tem gente que fica emburrado, ó. Era professor da classe e esse ano não me chamaram. Rejeitaram. Estou triste, vou sair da igreja. Você tem que refletir a luz do Senhor. Ser professor, tudo bem, querido. Vai agora, é porque Deus tem outra coisa até maior para você. Fica tranquilo, vai ficar triste. Você ficar triste é quando a lua está minguando, mas quando você tem que ver é uma lua cheia, entendeu? Então, busca sair desse minguante aí que não está aqui para a lua cheia. O Senhor quer que você reflita. É isso que Deus nos chamou a mim e a você. E por isso, querido, nós não podemos ficar tristes, nós temos que ficar alegres, amém? Temos que ser alegres, refletindo a imagem do Senhor. Eu vou dar uma paradinha um pouquinho, que isso aqui continua, ainda tem coisa aqui. E tem muita coisa. Amém? Mas são 9h10. Mas vocês estão entendendo? Jezabel, tenha cuidado. Então, a igreja aqui de Tiatira, ela estava passando por... O ministro nem via. O pastor nem estava vendo. Mas o olho que tudo vê, estava vendo. Queridos, não se engane. Deus vê tudo, todas as coisas. O nosso procedimento, a forma de agir, as nossas palavras, tudo Deus vê. E a prova está aqui. O pastor estava feliz da vida com Tiatira.
ele dizia assim, eu sou o cara mais feliz do mundo. Aí chega Jesus e diz, não, você tem falha. A sua igreja é fantástica, mas tem falha. Amém? Temos que deixar o sol da manhã, a luz, o Senhor Jesus Cristo, mostrar. Porque quando vem a luz, não só reflete, mas também nos mostra o que nós somos. Amém? Nós precisamos de nos despirmos diante de Deus, tal qual somos. Não que Ele não saiba, mas nós precisamos ter essa coragem de nos desnudarmos diante de Deus. Ó Senhor, estou aqui, ó. Eu sei que não consigo te enganar e eu vou tirar minha roupa, ó. Me despir, ó. Sou assim mesmo, ó. E tal, mas tem misericórdia de mim.